É isso aí. Pessoal, nós paramos mais ou menos aqui, nessa parte do texto que o Cortella lembra o antropocentrismo e fala como que a ciência, o desenvolvimento da ciência desmontou essa visão antropocêntrica. Ou teocêntrica, não sei, que colocava as coisas todas bem respondidas para os indivíduos, né? E por isso mesmo, como ele disse antes, fez com que as respostas para aquelas questões se tornassem um pouco mais distantes de nós. Não que fosse essa a intenção da ciência ou das ciências, mas a ciência pôs o pé na janta do antropocentrismo, que é uma visão religiosa. Deixa eu apagar isso aqui. Nós já lemos isso aqui, se me lembro bem. Ele vai falar, acho que eu comentei isso, ao lado desta autoimagem prepotente do antropocentrismo, sempre tivemos outra lhe fazer sombra, e eu acho que eu chamei a atenção para o fato de que, na verdade, não, nem sempre tivemos outra a lhe fazer sombra. Essa outra a lhe fazer sombra, eventualmente surgiu aqui e ali, mas em momentos de crise, né, em especial. Por exemplo, na queda da polis na Grécia, ou ao longo da modernidade, e em especial no século XX. O existencialismo, ele vai citar aí uns temas existencialistas, vai inclusive falar de um dos autores, surgiram no século XIX. Talvez o primeiro deles tenha sido Kierkegaard, um dinamarquês católico, muito fervoroso e tal, e é curioso isso, né? O existencialismo, ele em sua origem, ele é fortemente religioso. E no século XX, ele se torna primordialmente ateu. Essa aí é a questão que os existencialistas vão colocar. Qual é o sentido de tudo isso se em algum momento tudo vai acabar? Quer dizer, é aquela ideia de que diante do fim, diante do nada, tudo possui uma gratuidade, uma transitoriedade tal, que é como se não fizesse diferença. Né? Qual a diferença se eu vou viver 1 segundo a mais ou 10 anos a mais, se depois disso 1 segundo, 10 anos de vida vão dar na mesma? Há alguns desses existencialistas que levam isso ao extremo do absurdo, né? Chegam a advogar o suicídio, apesar de que, até onde eu sei, nenhum deles levou para a prática. Né? Eles gostavam de pensar essas coisas enquanto tomavam café, fumavam um charutinho ali em Paris, aquela coisa. Bom, então, acho que paramos foi aqui. A partir desse momento, no texto, o Cortella vai falar do que é isso, a existência do indivíduo, a vida
enquanto, né, um indivíduo, o que é essa vida, esse existir enquanto indivíduo. Ele vai dizer aí, todo mundo me acompanha, né? Eu estou pressupondo. Temos vida e por isso mesmo deixamos de tê-la. É uma frase estranha. Mas, bom, deixa para lá. Ao invés da gente questionar essas retóricas do Cortella, vamos ver onde ele vai chegar. A consciência da vida transporta também a consciência da precariedade da vida. Mais ou menos, né? Essa consciência da precariedade da vida, a gente, com o passar do tempo, nos tornamos mais conscientes dela, né? Minha esposa fala um negócio que eu acho interessante, que é o seguinte, é quase um milagre que a gente sobreviva à pré-adolescência ou à adolescência, às vezes à infância. Se pensar bem, tantas vezes que a gente, eu não sei quanto a vocês, mas tantas vezes que eu estive assim, a ponto né, de constatar isso na prática, eu fico pensando, realmente é incrível. Sabe aquele negócio de andar de bicicleta, né? Você pega uma bicicleta, qualquer criança anda de bicicleta, de fato. Qualquer criança pega a bicicleta, desce uma ladeira, tá lá, né, descendo a toda, quando chega lá embaixo, aparece um carro. Foi isso que me aconteceu. Porque havia uma curva lá embaixo. O idiota que nem pensou, né, que do nada podia aparecer um carro, eu não estava vendo. Aí aparece, na hora que eu tô lá, a toda. E eu assim, nossa, é agora, né? E aí no reflexo eu me joguei para uma vala, ralei todinho lá. Mas deu certo, né? Não quebrei nenhum osso. Isso não foi um milagre, mas foi, assim, incrível, né? Porque o provável é que, bom, eu podia, sei lá, podia ter uma pedra no meio ali da grama. E por acaso eu batesse a cabeça ali, pronto. Agora, o pior não é morrer, o pior é sobreviver a esse tipo de coisa. Tipo aconteceu com aquele autor, Marcelo Rubens Paiva, que vocês devem conhecer. O Marcelo, quando jovem, burro que nem todo jovem é, como nós, vai na cachoeira, olha aquele poço maravilhoso, e não ocorre a ele fazer o que todos nós mineiros já sabemos que é preciso que se faça, né? Primeiro você entra no poço bem assim devagarzinho e dá uma mapeada lá para saber qual que é a profundidade, se tem pedra, se não tem, esse tipo de coisa. Bom, o rapaz não fez isso. E desde então se tornou tetraplégico. Imaginem só. O Raul Seixas tem uma letra, acho que é do Paulo Coelho. Aliás, é por isso que a direita odeia o Paulo Freire, porque confunde ele com o Paulo Coelho. Acho que o Paulo Freire é que escreveu as letras do Raul Seixas. Chama Canto para a Minha Morte.
Não sei se vocês conhecem. Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. É interessante. Apesar de ser do Paulo Coelho, eventualmente Paulo Coelho escrevia coisas interessantes. Eu acho que é por isso que ele conseguiu ganhar dinheiro, porque vocês sabem que ele foi condecorado na França pelo presidente Jacques Chirac. Ele ganhou medalhas, sei lá, premiação de literatura, não sei o quê. O que significa que os tradutores franceses são muito bons. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar aqui só um segundinho. Ok, eu coloquei nesse bloquinho de notas. Vocês conseguem ver o bloquinho de notas? Consegue aí, ó. Perfeito. Sim. Ah, muito bem. Então, olha lá. Bom, quem não conhece essa música, ela é um tango. É bem bonita. Então, eu sei que determinada rua que eu já passei não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir. É interessante como ele está assim, partindo da vida cotidiana, essa trivialidade toda, né? Para mostrar exatamente isso que o Cortella está dizendo. Olha lá. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Com que rosto ela virá? Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque? Coisa de existencialista. Na música que eu deixei para compor amanhã, será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro? Virá antes de eu encontrar a mulher que me foi destinada? Que otimista. E que está em algum lugar me esperando, embora eu ainda não a conheça. Essa noção de destino é pura mitologia. Vou te encontrar vestido de cetim, blá, blá, blá. Aqui é o refrão, eu acho que o refrão é o de menos. E essa parte é que é a mais interessante. Qual será a forma da minha morte? No final das contas, o que importa é isso. Não é que a gente vai morrer, mas sim como. Como que isso vai ser? Staden, Boden, Hardenbach. É um filhote que está passeando. Uma das tantas coisas que eu não escolhi na vida, existem tantas. Um acidente de carro, o coração que se recusa a bater no próximo minuto. O cara escreveu abater, coração açougueiro. A anestesia mal aplicada, a vida mal vivida, a ferida mal curada, a dor já envelhecida, o câncer já espalhado e ainda escondido, ou até, quem sabe, um escorregão idiota num dia de sol, a cabeça no meio-fio. Né? Ou seja, a precariedade. Né? O sujeito está passeando de bicicleta. Carro aparece na frente dele. Ele desvia do carro. Conseguiu escapar. Só que não. Cai na vala, se arrebenta todo e tinha uma pedra ali no meio do caminho.
No meio do caminho tinha uma pedra, aquela coisa toda. Ó morte, tu que és tão forte que matas o gato, o rato e o homem, vista-se com tua mais bela roupa quando vier me buscar. Porque eu continuarei este homem nos meus filhos. Blá, blá, blá. Bom, né, o resto da letra vocês conferem depois. É bacaninha, mas a parte mais bacana mesmo são essas que a gente leu aqui. Então vamos voltar lá para o texto. Todo mundo consegue ver o texto aí, né? Então, à medida em que nós transitamos da infância à vida adulta, essa consciência da precariedade se faz mais evidente. Inclusive porque foram tantas as vezes que nós sobrevivemos à infância, à pré-adolescência e à adolescência também. Por isso que a gente chega adulterado aos 18 anos e cansa, né, dessa vida de cachorro de rua, quer sossego, quer alguma segurança, quer ter alguma mínima garantia de que vai ter o que comer amanhã. Se bem que o governo está aí para nos mostrar que isso também é ilusão. Mas vamos lá. Todos os seres vivos, por nós conhecidos, morrem. É provável que seja o ser humano o único que sabe que vai morrer. Bom, dizem que os bois sabem também que vão morrer, mas isso é na hora que estão na fila, né? Enquanto isso, eles não estão muito preocupados. A bem da verdade, quem está, né? O sujeito que fica aí pensando, puxa, qualquer coisa, qualquer momento, eu não estarei mais aqui. Não tem mais o que pensar, não tem mais o que fazer, não. Porque, como dizia o Aristóteles, o que importa é a vida. O que interessa é a vida. Se tem algum problema, a vida está na vida. A morte não é problema, a morte não cabe discutir, nem perder tempo com ela. Quem perde tempo com nada, quem dedica todos os esforços a coisa nenhuma, são os existencialistas. Vamos lá. Esse fato não nos agrada muito e procuramos afastá-lo, se não concretamente, eventualmente por meio de criogenia, desenvolvimento de células-tronco, etc., ao menos simbolicamente por intermédio da arte, religião e da linguagem. De fato, a religião deve ser, por excelência, a atividade do exorcismo da morte. Ainda que simbolicamente, se bem que quem é religioso não concorda com esse negócio de simbolicamente, não. Não tem nada de simbólico aqui, não. Aqui acontece mesmo. Mas se você não está ali dentro da comunidade religiosa, você vai falar, não, pessoal, isso aí é o que vocês acreditam, né? Deve ser confortável acreditar nisso aí, mas olha, isso aí é simbólico. Se o padre virar e falar, você fala para ele, ô padre, isso aí não é o sangue de Cristo, não, isso aí é um vinho bem barato que você comprou lá na padaria, né? E o padre responde, não, meu filho, isso aqui é simbólico, quando eu falo, esse é o sangue de Cristo. Esse padre é ateu, pode ter certeza. Ou então é um sacerdote iniciante, ruim, não sabe ali, de fato, operar a transubstanciação, a magia, né? Transformar o vinho em sangue, porque é isso que, né, no interior da consciência religiosa, é isso que acontece quando o padre, né, anuncia, esse é o corpo, esse é o sangue, né? Não tem nada de simbólico. Beleza.
o simbólico, todos vão de concordar, vai estar aqui, ó, na arte. A arte tem também essa função de transformar a natureza, a realidade, né, a dureza da matéria em espírito, em habitat, em lar do homem. Essa ideia de... Vou colocar aqui. De transformar a natureza, né, em mundo humano, isso vai ter tudo a ver com a nossa discussão em ética quando nós formos falar em índole, comportamento, aquela construção de uma prática que faz verão. Foi o Aristóteles também quem falou, né? A atitude, a boa atitude isolada não faz verão. Ele falou, aliás, uma andorinha não faz verão. Eu não sei se isso era um ditado grego ou se o Aristóteles, quem cunhou a expressão, devia ser um ditado grego. Mas era isso que ele queria dizer. É preciso que o comportamento, que a boa atitude, os bons atos, se tornem habituais, né? E que com isso você construa o seu caráter. O seu caráter é a sua casa, é o seu habitat, é seu hábito. Mas a gente chega lá. Então, afinal, o que é para nós vida? De forma objetiva, sem edulcorar, é o nome que damos ao intervalo de tempo entre nascer e morrer. Esse Cortella, ele é um pimpão, não é? Se o grande Guimarães Rosa dizia que viver é muito perigoso, nascer também é, morrer nem se fala. Morrer é perigoso? Como assim morrer é perigoso? Morrer não é perigoso, viver é perigoso. Quando nós pensamos a forma como se vai morrer, é aquele momento em que ainda se está vivo. A partir do instante que já não se está mais vivo, acabaram os problemas, né? E acabaram os perigos, e acabaram todas as preocupações, né? Então, morrer não é problema, não é perigoso. A forma de viver, isso sim, pode ser perigoso. Está aí o dito do Guimarães Rosa. Bom, viver é muito perigoso, mas viver é muito tudo, né? Viver é muito bom, assim como viver é muito ruim. Tudo depende, no final das contas, do caminhar, né? É aquela coisa. A vida se faz ali onde ela se mete. Não há caminho enquanto você não caminha. Nada há pela frente. Só há aquilo que já se percorreu. É óbvio que é possível constatar, digamos assim, as tendências, as probabilidades, onde pode ser que isso aqui vá dar. É aquele horizonte de ignorância que, apesar de ser ignorado, já é algum saber, né? Já se vislumbra onde que isso aí vai dar. Eu falei numa aula para o curso de física há uns 2 anos atrás que isso aí é a preocupação central para todo aquele que
todos aqueles que pensam no suicídio. Porque tem uma coisa, deve ser das coisas mais fáceis de acontecer, é quando o sujeito tenta se matar, é dar errado. Né? E quando dá errado, a probabilidade de sua vida posterior ser pior do que a de antes também é muito grande. Então, nesse momento, eu citei para eles que eu tinha um manual do suicídio aqui em casa, emprestei para uma amiga minha e me esqueci de pedir a ela que falasse para a mãe me devolver o livro depois. Foi mais ou menos isso que eu disse em sala de aula e uma aluna entendeu que, de algum modo, eu estava, sei lá, incentivando ou querendo induzir alguém ao suicídio. Isso aí deu um processo administrativo no interior do IFMG. E no primeiro dia desse processo, com todos aqueles que foram lá testemunhar, ficou claro que a questão não tinha fundamento, inclusive porque a aluna que se queixou, ela pessoalmente falou que não havia nenhuma intenção por trás da minha fala de induzir alguém ao suicídio. Ainda assim, eles me aplicaram uma sanção. Por quê? Porque o direito não é ético. Sobre isso nós vamos falar lá para frente, né? Quando a gente chegar em ética. O direito é o lugar da força. A gente chega lá. Imagine-se pelo menos 9 meses no útero. Nossa aula está acabando, né? Acaba 19h40, é isso mesmo? Pessoal, eu pergunto essas coisas. Sim, é isso mesmo. Obrigado, Gabriel. É porque eu fui monitor de matemática no ensino médio e depois o meu cérebro matemático se decompôs e agora eu tenho, sei lá, uma dificuldade enorme em lidar com números. Então eu nunca me lembro. Mas tudo bem, nós temos 10 minutinhos. Ele está aí falando dos 9 meses no útero, onde sim, aquela criança que está ali se formando se encontra num ambiente completamente adequado e agradável e tudo e tal, e de repente, né, quando o sujeito nasce e sai da barriga da mãe, né, aquilo que o Freud vai dizer, né, o primeiro trauma. Me lembrei do que o Freud constatava junto do ato falho e dos sonhos para afirmar que há um porão na consciência ou na alma que não nos é tão acessível assim e tal, etc. Que era a coisa mais evidente, é a neurose. Era isso que ele buscava tratar, né? A neurose, a histeria, aquelas coisas. Enfim, os traumas. Saímos para um ambiente com luz, temperatura nos atinge, pressão do contato, carecemos respirar de um modo novo, ou melhor, carecemos agora de respirar, abrindo a força. Os pulmões, fazemos a primeira ação externa ao útero, inspirar, sendo que a última será o estertor da morte, expiração. Não é? E é justamente por isso que os gregos entendiam que a alma era o ar, né? O ar em nós. Daí que o termo ânimo, anima, animação, animal, tem tudo a ver com alma, o princípio vital, termo derivado do latim, né?
animação, que, por sua vez, é uma tradução do grego pneuma, né? O pneuma dos pulmões, antecessor da ideia de alma, psique. Essa conexão ar-alma é bastante recorrente desde a antiguidade. Por exemplo, o Gênesis, né? O Senhor Deus formou o homem do pó e insuflou-lhe nas narinas um sopro de vida. E o homem se tornou alma viva, alma vivente. Aquele ritual, ou melhor, aquele resquício de um antigo ritual, em que você pronuncia a palavra mítica, que é uma palavra de poder. Saúde, para quem espirra, se origina na antiguidade, quando os indivíduos acreditavam que era preciso resgatar a alma que tentava escapar pelo espirro. Não? Você vira para o sujeito e fala, saúde! Né? Como as coisas ocorrem no interior da consciência mítica, o verbo vai lá, se torna carne, vira uma mão, cata a alma e traz de volta para o corpo. Teve um cara, eu não lembro agora o nome dele, não sei se foi o Eratóstenes, ou foi o... É um grego aí, que depois a gente lembra o nome. Descobriu o ar, né, enquanto substância material, usando uma daquelas conchas que você mergulha na água e aperta, cai em cima e sobe e depois abre de novo e a água escapa. Ele, né, meteu o dedão lá antes de mergulhar na água, mergulhou e o volume do balde, né, a água subiu e pronto, ele descobriu que o ar produz resistência. Portanto, ele é material. Os gregos, de algum modo, em geral, eram materialistas. E materialismo digamos assim, uma posição ontológica que se toma. É uma posição que o sujeito, ao colocar essas questões, ele assume diante das coisas, diante do encontro entre sujeito e objeto. A objetividade, segundo o materialista, possui uma, digamos, determinação preponderante frente à subjetividade, de modo que verbo não se transforma em carne, mas a carne pode produzir verbo, tal como nós produzimos. Não é? Quando o Paulo, chega lá na Grécia, ele e o pessoal dele, e vê, né, a nossa palavra é loucura diante dos sábios gregos. Claro, os gregos ouviam aquela conversa deles, falavam, vocês são meio maluquinho da cabeça, né? Esse negócio aí de gente andando em cima das águas, ressuscitando, isso aí não dá pra gente entender muito bem, não, sabe? O que vocês estão querendo dizer com isso? Demorou a entender. Foi mais fácil de entender, né? Depois que a Grécia, ou melhor, a Hélade, desaba. E quando tudo se perde. E aí a filosofia grega entra na sua última fase, que é a centralidade da ética. É o que é interessante. Quando os gregos percebem que toda a liberdade, a autonomia de determinarem o destino da própria comunidade, né, quando isso finalmente se perde, é que eles começam a pensar em termos de liberdade, autonomia e essas coisas mais
que nós também vamos ver daqui a algumas aulas. A propósito, vocês têm aula aí agora, vão ficar por aqui. Acho que falamos um bocado de coisa aí que já dá para mastigar bastante coisa. Boa noite, Emanuele. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez, a aula vai estar ali nos arquivos daqui a pouquinho, ok? Quem tiver interesse em consultar de novo, né? Fique à vontade. Muito obrigado, pessoal. Encerramos por aqui. Até segunda-feira. Quintou. Agora quintou. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu.